Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o James Altman Fernandes, especialista em RH estratégico. E nós iremos conversar hoje sobre exatamente este mesmo tema, sobre o RH estratégico nas empresas. O que é estratégia? Para a gente simplificar, a estratégia é levar a empresa de um ponto que ela está até um ponto desejado, onde ela deseja estar. Então, as empresas normalmente criam as suas estratégias e normalmente há uma estratégia principal, a estratégia de crescimento natural. Ela é baseada em alguns indicadores. Então, se cria alguns indicadores para fazer com que ela aconteça. E normalmente é feito isso em várias áreas. É feito no marketing, é feito em vendas, é feito no posicionamento de mercado. E o RH não é muito diferente nisso. Então, o RH tem que se propor a deixar de ser apenas RH para se tornar um sucesso organizacional para a empresa. Como que isso pode ser possível? Isso pode ser possível através de engajamento e alinhamento das pessoas ao planejamento estratégico. São as pessoas que trazem os resultados da empresa. São as pessoas que fazem o marketing, fazem o posicionamento de mercado, que fazem as vendas. São elas que precisam estar engajadas e alinhadas e motivadas com o propósito da empresa. Entendendo que as empresas têm essas metas de crescimento em cada uma das áreas, você precisa saber quais são as metas que foram estabelecidas no planejamento estratégico da empresa. Então, quais metas foram estabelecidas? Quais são os indicadores para acompanhar essas metas? Então, isso é de muita relevância porque você só vai poder criar metas para as pessoas a partir do momento que você entende quais são as metas da empresa, qual é o desejo de resultado que a empresa tem na estratégia principal dela. Então, identificando e entrevistando junto aos líderes, ao principal executivo, ao empresário, ao corpo diretivo da empresa, você precisa trazer dentro do RH quais são as metas. E essas metas precisam ser conhecidas. Então, alguns critérios que podem ser estabelecidos, de metas, utilização de KPIs, que são metas e indicadores de performance. Você pode usar OKRs. OKRs são conjuntos de objetivos que a empresa quer chegar e esse conjunto de objetivos ele encapsula os KPIs. Então você traz os KPIs dentro de um objetivo. Ou às vezes a empresa tem um Balance Scorecard, também tem onde é tratado dentro da estrutura a meta de cada uma das áreas da empresa e provavelmente o RH está dentro dessa estrutura também. Depois disso, o RH tem que, em cada setor da empresa, em cada área, em cada líder, avaliar cada um dos setores, o que eles precisam, quais são as necessidades de competências e habilidades que eles estão precisando, que eles precisam desenvolver. Às vezes não precisa desenvolver, às vezes precisa complementar, trazer alguma habilidade, alguma competência, também complementar aquilo que já possuem hoje e identificar quais são os números que cada setor precisa entregar para a empresa dentro daqueles objetivos que foram criados, daqueles KPIs que foram criados. O RH ele tem que tratar 3 temas, Ele tem que tratar da atração de talentos, a retenção de talentos e o desenvolvimento dos talentos. O foco sempre deverá ser em resultado, não em problemas. Porque sem as pessoas motivadas, sem as pessoas alinhadas, sem as pessoas engajadas, você vai perder 3 coisas: o poder criativo, o poder de inovação e o poder de competitividade da empresa. Porque as pessoas é que darão esse diferencial para que a empresa possa crescer. Então, somente você mantendo o foco no resultado, você realmente vai causar impacto na empresa, nos líderes e nos gerentes. Também, somente com foco nos resultados, é que você vai conseguir causar impacto nas pessoas, que são todas as pessoas, os colaboradores que a empresa tem, para que consiga realmente atingir o resultado e sair do seu ponto atual para o seu ponto desejado. Então, alguns pontos que nós devemos acompanhar e seguir para conseguir atingir o RH estratégico. Um dos pontos é fazer um inventário do cenário atual.
entender como é que é o cenário atual e fazer um inventário do que você tem hoje dentro da empresa. Quais são os perfis, quais são os comportamentos, quais são as habilidades que as pessoas têm neste momento na empresa, para você entender qual que é a sua situação atual. A situação atual, primeira que você tem que entender é qual é a cultura da empresa. Mas o que eu quero dizer com cultura? Então também vou simplificar numa única frase. Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando os seus superiores não estão lá. Então, o que as pessoas estão fazendo neste momento enquanto o superior não está lá? A resposta dessa pergunta vai indicar qual é a cultura da empresa. Se as pessoas estão trabalhando motivadas, engajadas e dando resultado para as empresas, então, portanto, você tem uma cultura definida. Esse entendimento, entender qual é a cultura da empresa, o que as pessoas estão fazendo, pelo que elas estão sendo motivadas a trabalhar e o que elas estão fazendo na empresa, então isto é o primeiro ponto que você tem que identificar. Como é que você faz isso? Através de ferramentas. Algumas ferramentas para medir o comportamento das pessoas e entender como elas agem, o que elas estão fazendo, qual é a natureza do comportamento, do hábito que essas pessoas possuem. Entender como é que elas fazem o que fazem. Então, quando você mapeia o comportamento das pessoas, você consegue saber como de fato a empresa é. Algumas ferramentas que existem no mercado, como por exemplo um DISC, que mede o comportamento das pessoas, ou usar um MBTI, que analisa a personalidade das pessoas. Então, são ferramentas que você tem à disposição para entender de fato qual é a essência e qual é a essência da cultura da empresa e das pessoas e como elas agem em relação ao resultado que é estipulado para elas.